partir do verso 13, melhor assim. Glória a Deus. Vamos ler? Quantos acharam? Digo amém. Todos os visitantes, irmãos e amigos, são muito bem-vindos em nome de Jesus. Leiamos. Naquele mesmo dia, dois dos discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas que aconteceram em Jerusalém. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos, mais ou menos assim: que pergunta é essa? Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: lembre-se que eles não reconheceram Jesus. És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais ocorrências? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e do povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. 21, ora, o 21 é o versículo da frustração. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas, depois de tudo isto, é já o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato ainda, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó incrédulos e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, já se faz tarde, porque é tarde e o dia já declina. E Jesus então entrou para ficar com eles. Aconteceu que quando estavam à mesa, eu estou vendo essa cena, você está lá dentro comigo? E quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo-o partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos. Então os olhos daqueles dois discípulos se abriram e o reconheceram. E ele desapareceu da presença deles. E disseram agora um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando expunha as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: Jesus ressuscitou, apareceu a Pedro.
Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Por esta linda mensagem da palavra de Deus, que os crentes se alegrem dizendo amém, glória a Deus. Nós estamos no mês de abril, nós estamos há poucos dias, celebramos e continuaremos celebrando a Páscoa. Na verdade, a Páscoa dos judeus era celebrada no dia 14 de Nissan. Então seria mais ou menos 2 semanas antes daquela que nós celebrávamos. Mas a cultura e a tradição cristã estabeleceu o mês de abril para a celebração e a comemoração desse dia. Nós sabemos que esse texto se repete na sua vida e na minha vida. E vou transportar você para dentro desse texto. E aí está a fé, a edificação e a esperança que temos quando lemos Lucas capítulo 24, do verso 13 em diante. São aí de 13 a 35, nós lemos 22 versículos. De fato, uma leitura vibrante, edificante e que transporta, repito, a mim e a você. Quando falamos em ressurreição, nós falamos sobre a vida que transborda. Quando falamos em ressurreição e vida que transborda, estamos falando acerca das cadeias da morte que não podem deter o avanço da promessa de Deus na vida de cada um de nós. A morte não tem o poder de deter o projeto e a promessa de Deus para cada um de nós. Mas sempre que lidamos com perdas, nós estamos lidando com uma frustração ou com algo que não nos foi atendido. Hoje, ao sair de casa, meu filho Israel quis me fazer chorar. Claro que não. Mas ele disse, eita pai, hoje eu quero ir hoje para a sede. E é o primeiro dia que eu vou para a sede sem a minha avó. Então, aí gerou aquele misto lá em casa, né? Aquele sentimento. Quando nós passamos por um sentimento de perda, seja ela qual for, significa que em algum momento, ou em algum grau, ou estágio, chora não, meu amor, a nossa expectativa não foi alcançada, não foi atendida. Quando nós sofremos uma perda, a decepção tenta fazer e tomar lugar dentro de nós. E então, temos que ser fervorosos no espírito para saber lidar com esse tipo de situação e adversidade. E esse texto de Lucas capítulo 24, falei certo? 24, vai nos ensinar como que Deus deseja tirar-nos do lugar da lentidão, da decepção, dos corações frios, para um lugar de corações ardentes, corações quentes. A ressurreição de Jesus é a pedra angular do cristianismo. É na ressurreição de Jesus que a igreja está estabelecida. E você há de convir comigo que, conquanto haja na história e durante toda a história, pessoas que desejam contrariar este fato poderia ser facilmente contrariado no início em que ele foi contado e narrado. Nós não podemos, eu quero edificar a sua fé e te dar um pouco de informação. Se a ressurreição de Jesus fosse uma falácia, uma coisa engendrada por cabeça e maquinação humana, seria facilmente desqualificada. Por quê? Nós estamos falando da maior potência da época, que detinha todos os mecanismos para destruir aquela mentira, ou para revelar aquela mentira. Nós estamos falando que aquela potência da época chamada Roma, podia simplesmente orquestrar uma companhia para que o corpo fosse localizado, para que o corpo fosse achado. Acontece que, dentro desse contexto de história, fato, ressurreição e corações frios, cansados por causa da perda, Deus nos transporta para esse momento, porque muitas vezes nos encontramos assim. Nós estamos falando de pessoas que provaram de milagres, e eu tenho certeza que você tem um testemunho para contar. Nós estamos falando aqui de pessoas que provaram do verbo da vida e que viram coisas maravilhosas acontecerem. Esses 2 discípulos, a história vai nos ensinar que é um casal. Então, Cleopas e sua esposa estão a muitos quilômetros de Jerusalém.
E eu gosto dessas analogias e metáforas, porque eles estão de costas para Jerusalém, para tocar agora a sua vida, esquecendo para trás, ou deixando para trás, todas as emoções que viveram. O coração deles foi aquecido, fortalecido, viram milagres, viram testemunhos, viram pão se multiplicar, viram pessoas serem curadas de lepra, pessoas que tiveram seus mortos de volta. Eles viram sinais e maravilhas. E eu posso ouvir um glória a Deus nessa igreja? Eles viram coisas incríveis, mas agora eles estão de costas para o lugar do milagre, para o lugar onde viveram coisas poderosas em Deus, e estão agora rumando para uma vida talvez até sem sentido. Eles não sabem o que vai ser daqui adiante, mas será muito ruim. Eles não sabem como será, mas eles sabem que não será fácil. Por quê? Porque toda a expectativa deles havia morrido há 3 dias. Tudo aquilo que eles imaginavam e eles sonhavam havia padecido em 3 dias. Muitas vezes na nossa vida, a própria vida, o curso da vida, eu não quero nem falar do nosso adversário, Satanás, que vem em muitas orquestrações contra nós. Quero falar apenas sobre coisas da vida que às vezes tentam fazer nos desanimar. E eu quero falar com você esta noite, que Deus vai reanimar o seu coração com o fôlego da vida, com o poder do Espírito Santo, vai tirar você do quase foi e levar você para aquilo que realmente aconteceu, de milagre e de promessa na sua vida, em nome de Jesus. Deus tem a última palavra. Eu quero ouvir um amém. Deus tem a última palavra. Irmãos, nós somos facilmente levados pelas nossas emoções. É por isso que sabiamente Deus plantou em nosso coração um texto que é ao mesmo tempo alento, é um imperativo, é uma ordem de postura. Fala comigo, ordem de postura. Esse texto não é apenas um alento, é uma ordem de postura. É uma ordem de postura, qual seja: o justo viverá pela sua fé. É um alento? Vou viver pela fé vai dar certo, pela fé glória a Deus, pela fé o livramento vem, pela fé a bênção vem, pela fé a porta será aberta, pela fé o milagre vai acontecer. É um alento? Sim, é um alento. Quantos de nós não se apega a isso? Âncoras para a nossa alma, quando as coisas estão difíceis? Claro que nos apegamos. A Bíblia diz que o justo viverá pela sua fé, justamente para que ele não seja guiado pelas suas emoções. Ao contrário disso, a Bíblia vai fazer o contraponto. Não se guie pelas suas emoções. Não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. Não vai dormir irado, acalma seu coração. É por isso que sabiamente a Bíblia vai nos aconselhar que no momento da ira, da raiva ou da dor, o melhor que nós fazemos, ao invés de falar e ficar imaginando, é guardar o nosso coração. Provérbios 4, sobre tudo que se deve guardar, guarda pois o seu coração, pois dele procedem as fontes para a sua vida. Então guarde o seu coração, ao invés de se precipitar em palavras, ao invés de se precipitar em ações, ao invés de se precipitar em fazer votos, silencie. Guarde o seu coração. Se precipitarem em fazer votos, pastor, como assim? Nunca mais farei tal coisa, nunca mais abraçarei, nunca mais olharei para tal pessoa, nunca mais irei naquele lugar. Antes de fazer qualquer voto, coloca a sua cabeça no travesseiro, chora o que tiver que chorar, mas viva pela sua fé e não seja guiado pelas tuas emoções. A Bíblia está contando de 2 pessoas que viveram intensamente o mover, a alegria e o poder do Espírito Santo, mas que agora tem uma imagem clara no seu coração. Existe um corpo pendurado no madeiro, e com aquele corpo estão penduradas também todas as suas prospecções, todas as suas alegrias, todo o seu futuro. E agora a decepção está instalada. Eu quero conversar e chamar a sua atenção, que está na hora de reaquecer o coração e voltar para a estrada.
Está na hora de voltar a viver e Deus está falando com alguém aqui. Está na hora de voltar a sonhar e Deus está falando com alguém aqui. Está na hora de voltar a sorrir e Deus está falando com pessoas aqui esta noite em nome de Jesus. É incrível como que a dor tem o poder de mudar a maneira de pensar das pessoas. A Bíblia vem falar que Jesus Cristo, eles apontavam para Jesus. Irmãos, é incrível. Eu queria que você, para nós enriquecermos esta mensagem, eu queria que você se lembrasse dos milagres que você já ouviu pregar deste altar e das coisas que você já leu na Bíblia. Irmãos, cada cena poderosa. Então eles apontam para Jesus e eles ficam, uau, o Senhor está no nosso meio. Pedro chega a dizer, acho que nós falamos sobre isso domingo passado, ou foi quarta, mas Pedro chega a dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando se lembram, Mateus 16, aí vinha a resposta de Jesus, não foi nem a carne nem o sangue, mas foi o meu Pai quem te revelou. Tu és bendito, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. E eles viveram aquela vibe forte, sabe? Mas agora Jesus deixou de ser o Cristo, o Messias, o Salvador, a esperança. Você lê o texto comigo, ele agora é apenas um varão profeta. Varão profeta pode ser o Wagner, pode ser o Cleiton, pode ser o Israel, pode ser um de nós. Varão profeta, e eu não estou diminuindo o nos, mas estou dizendo, eles apontavam para Jesus e diziam, é o Senhor no nosso meio. Mas a dor fez com que a confissão deles mudasse. Agora já não é mais o Senhor, já não é mais Deus, já não é mais o Salvador e a nossa esperança. É apenas um profeta que morreu, foi crucificado e agora está sepultado, está morto, e com ele também as nossas esperanças. Entendam como que quando algo dá errado, o homem tem a tendência de dizer que tudo agora vai dar errado. Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Se uma porta se fechou, irmão e irmã, receba isso, não é clichê. Se uma porta se fechou, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de abrir uma outra porta, sobremodo excelente, em nome de Jesus. Se uma porta se fechou, Deus vai abrir uma outra porta, e eu preciso ouvir um amém. Mas eles estão vivendo o quê? Uma coisa deu errado, agora morreu a esperança. Então, o coração deles agora está frio, seus olhos estão cansados, está tarde, faz alta noite, os seus passos estão lentos, e a estrada é a estrada da fuga. Mas graças a Deus, que Deus não nos deixa frustrados. Diz a Bíblia, que aquele que confia no Senhor, renovará as suas forças. Fale comigo e diga, eu confio no meu Senhor. Mais uma vez, homens e mulheres de Deus comigo, você pode falar assim, exercite a sua fé, vamos lá, diga, eu confio no Senhor. E essa é uma noite de renovar as nossas forças. Hoje é uma noite agradável, propícia, para que você seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. As dores, as situações da vida às vezes nos pegam de surpresa, mas Deus tem a última palavra. O que me chama a atenção nesse texto é que Jesus está com eles na estrada. Alguém pode receber fé nesta palavra? O que me alegra nesse texto é que nesta estrada da vida, olha aqui para o pastor, nesta estrada da vida, eles não estão sozinhos. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Você não está sozinho nessa estrada. Irmã, em nome de Cristo Jesus, você não está só na estrada. Você não está só na estrada. Jesus está com ele. Jesus está com você na sua estrada. E entendam que Jesus podia aparecer e dizer, minhas mãos. Imagina, eu estou pensando que a minha esperança morreu. Então se ele se apresenta a mim e mostra as mãos, aquelas 2h30, talvez 3 de caminhada, já se resolveria. Eu veria as mãos, Jesus, o Senhor ressuscitou, bem que disseram e nós não acreditamos. Só que Jesus está nos ensinando como se viver pela fé. Não se vive pela fé esperando sinais. Não se vive pela fé esperando luzinhas brilharem no céu.
Não se vive pela fé esperando alguma coisa no nosso corpo, arrepio, calafrio ou alguma outra reação química. Não se vive pela fé esperando efeitos mágicos da vida. A caminhada da fé é uma caminhada que aponta para a palavra. A caminhada da fé não está baseada naquilo que eu verei de um sinal, de uma maravilha, de uma cura ou de uma restauração. Porque se a cura não brotar, ele continua sendo Deus. E se a cura brotar, ele é Deus e não é Deus maior do que se ela não tivesse brotado. Ele é Deus atemporal, Ele é Deus em todo o tempo, Ele é Deus e Senhor em qualquer situação, Ele é Deus e Senhor, seja se a porta abriu, seja se a porta fechou, Ele continua sendo Deus, e Ele nos atrai a si, e Ele não deseja então, entendam esse princípio deste texto, se Ele mostra o sinal, acabou a discussão, mas não são sinais, senão, irmãos, vira uma droga. É a mesma coisa, eu sou muito abençoado com palavras proféticas. Mas se nós baseamos a nossa fé e a condução das nossas decisões, se alguma pessoa chegar e disser, eis que te digo, ou então, tive uma visão com você. Irmãos, a nossa vida vai acabar. Porque nós precisaremos toda hora que uma palavra daquele tipo seja dada, para que a nossa emoção seja aflorada. Ou se precisarmos de um sinal, toda hora precisaremos de um sinal. E isso é coisa de gente imatura. Porque o crente amadurecido, ele não busca os sinais. Ele se fortalece na palavra. E porque ele está fortalecido na palavra, os sinais seguirão aos que creem. O inverso da coisa não pode acontecer. Porque se basearmos as nossas declarações de fé em sinais, se basearmos a nossa declaração de fé em sentimentos, nós vamos passar algumas lutas. Mas se nós basearmos a nossa fé na palavra, significa que seja qual for a situação, eu vou ter sempre uma resposta dentro do meu coração. Entenda, olhe para mim. Nós sempre teremos uma resposta. E qual será a nossa resposta? Está escrito. Então você está se sentindo só? Está escrito. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Você acha que as coisas vão se apertar? Está escrito. O Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Você está sentindo coisas estranhas no seu corpo e determinado medo tentou se apoderar de você? Será que é Covid? Será que é dengue? Não, a dengue deu um tempo. Vou só dar um tempo. Será que é dengue? Será que é? Aí você, ao invés de ser assombrado pelo medo, você confessará o que está escrito. Pelas pisaduras de Jesus, eu fui sarado. E contra o medo, Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, de fé e de moderação. E explicar moderação, domínio próprio. Então eu tenho autocontrole. Fala comigo, todos comigo aqui, olhe para o pastor. Me dê a sua atenção, não se perca. Diga comigo, eu tenho autocontrole. Pastor, autocontrole, irmãos, é um fruto do Espírito Santo que todo mundo tem que ter. Tem muita gente fazendo bobagem porque não tem autocontrole. Fala, pensa e age no impulso, no ímpeto, e depois administra o dano, o prejuízo e a tragédia que causou. Então, nós somos guiados pela palavra. Notem que no texto que você leu comigo, nesses 22 versículos, neste lindo texto, você leu que Jesus não apresentou sinais. Eu quero ouvir um amém. Jesus tinha sinais para apresentar, sim ou não? Claro, ele era o próprio sinal. Eles estão pensando e lamentando. Pois é, poxa, a gente estava numa expectativa tão boa, eles estão indo lá, 2 marmotas. Olha, nós estávamos com expectativa tão boa, mas morreu. Triste, Cleitão, desanimados. Jesus se apresenta, mas ao invés de mostrar sinais, ele mostra a palavra. Você quer fortalecer a sua caminhada cristã?
no mês de abril ou durante toda a sua caminhada? Quer fortalecer-se apenas hoje? Então, vamos fazer bastante barulho, vamos colocar um som ambiente e uma musicazinha bem uau. E aí talvez as nossas emoções fiquem melhores. Quer fortalecer a sua vida daqui para a eternidade? Leia a palavra, creia na palavra, receba a palavra, viva pela palavra, dependa da palavra, e ela causará milagres na sua vida. Tem algum crente aqui para concordar isso ou não? Você é crente ou não? Você é crente ou não? É na palavra. Então Jesus começa desde Moisés. Então desde lá de Gênesis, ele fala assim: vocês se lembram que foi dito que acerca do Filho do Homem, a serpente morderia o seu calcanhar? Sim. Mas vocês se lembram que ele esmagaria a cabeça da serpente? Sim. Não foi isso que aconteceu? Ele não foi ferido no calcanhar? Olha, interessante. Mas vocês se lembram que Abraão levou Isaac para o sacrifício? Mas ao invés do sacrifício, houve uma provisão para que Isaac não morresse. Houve uma provisão para que vocês não morressem. E começa a explicar texto por texto. E o coração deles começou a ser aquecido. Deixa eu falar uma coisa para você neste final de mensagem. Deus tem promessas para a sua vida. Os pensamentos de Deus a seu respeito são de paz e não de mal. Deus não destinou você ao fogo do inferno, mas à glória do unigênito do Pai. Em nome de Jesus, querido, você, minha irmã e meu irmão, são alvos da bondade e do favor de Deus, em nome de Jesus. O que aconteceu com eles? No momento da comunhão, e quando nós pastores insistimos, hoje nós tivemos a ceia de manhã, talvez você esteja reparando que a igreja está mais vazia. Tivemos a ceia, muitos não vieram agora à noite. Eu confesso que não costumo faltar o domingo à noite quando tem ceia. Nem eu, nem o pastor Cleito, nem a pastora Gigi, nem a pastora Ró. A gente não falta a ceia. E a gente não falta o culto da noite. Glória a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Meu nível de brincadeiras, de piadas está melhorando, vocês estão vendo. Então, estar na comunhão, irmãos, olhe para cá. Estar na comunhão é vital. No Salmo 133 a Bíblia dirá: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí este fato, eles comparam algo, eles comparam a outro fato. Não tem coisa mais linda para o antigo judeu que o sacerdócio de Arão. Como que a coisa acontecia na ministração, era a coisa mais espetacular para eles. Mas aí Deus diz: ó quão bom e quão suave, quão maravilhoso que os irmãos vivam em união. Aí ele compara, é como óleo precioso que desce sobre Arão, que desce, escorre pelas suas barbas e escorre pelas orlas das suas vestes. Aí ele declara que ali a bênção de Deus está ordenada na comunhão, sabe, neste momento onde a palavra é liberada, a nossa fé é ativada. Então, ao passo em que Jesus está conversando com eles, chega ao lugar da decisão. Ei, você está no lugar da decisão da sua vida. Ou você crerá que Ele é o Senhor da sua vida, e com Ele todas as suas possibilidades ressuscitaram, ou você vai ficar na sexta-feira. A sexta-feira é o convite da vida, é o convite do diabo, é o convite das adversidades. Fique com a sua fé na sexta-feira. Fique com as suas frustrações, com as suas dores, com as suas mágoas no seu passado, no que você fez ou o que não deixou de acontecer com você. O convite de Jesus é: transponha esse limite, saia da zona de esfera de ação da dor e acredite que existe algo novo para acontecer. Quantos estão entendendo esta mensagem? Quantos estão comigo? Jesus está dizendo: acredite, existe algo que você não está sabendo. Se você não está vendo algo, um milagre está sendo preparado para você. Se você acha que nada está acontecendo, os céus estão se movendo a seu favor. E Jesus então, eu gosto destas ironias bíblicas, permita-me chamar assim. Jesus está com eles e ministrando fortemente no coração deles. Palavra, promessas, profecias cumpridas, moveres espirituais, coisas grandes do reino dos céus. E eles estão agora energizados. Fala comigo, energizado. Sabe, eles estão agora energizados, cheios de fé. Fé que veio pela palavra.
Aí Jesus faz de conta. Jesus faz de conta, pastor? Jesus faz de conta. Jesus faz de conta que vai embora. Chegou à casa deles. Jesus faz, tá bom, gente, eu vou então. Não, não. Olha a atitude deles. Não, não. Jesus, Senhor, entre. Vamos conversar mais um pouco. Entre em nossa casa. Uau. E quando Jesus entra na casa deles, o partir do pão fala sobre a comunhão, sobre a ceia. Você tem uma aliança com Deus, eu quero ouvir um amém. Irmão, você tem uma aliança com Deus, e a sua aliança vai te guardar no dia mau. A sua aliança vai te proteger, vai refrigerar a tua alma, vai te guiar por veredas de justiça. Você tem uma aliança com Deus, Deus vai te honrar. Ei, Deus vai honrar a aliança e a entrega de vida que você fez. Eu quero ouvir um amém. Deus vai te honrar, você pode dizer amém ou não? Irmão, Deus vai te honrar. Aí Jesus entra com eles em casa e parte o pão. O momento da aliança, o momento em que você entrega a sua vida e renova a sua entrega de vida, coisas grandes começam a acontecer. Milagres são ativados. E quando Jesus parte o pão, desaparece. Você pode ver esta cena? Uau! Jesus ressuscitou, mas eles não sabiam ou não acreditavam. Aliás, eles tinham a informação, mas a dor era maior. Mas a ponto em que a palavra começou a bombardear aquele coração calcificado, petrificado pela dor, a palavra esmiuça a penha. A palavra quebra a rocha. E a quebra, sabe, o coração foi aberto. E eles voltaram a crer. E quando ele parte o pão, ele só partiu o pão para dizer: nos vemos em Jerusalém. Como que começa o texto? Eles estão de costas para Jerusalém. Eles estão de costas para tudo aquilo que foi um dia uma possibilidade. Eles não acreditavam mais. Mas quando Jesus parte o pão, já é alta madrugada. O que eles fazem? Corramos para Jerusalém. Vamos correr para Jerusalém. Corações agora estão aquecidos. Os olhos que estavam cansados agora estão, fulminantes. Estão com fogo nos olhos, fogo no coração, e os pés agora estão velozes para correr para Jerusalém e encontrar os discípulos. Deixa eu dizer uma coisa para você esta noite: agarre-se à promessa de Deus na sua vida. Acredite que a palavra de Deus é a verdade a seu respeito. Olhe para mim, a seu respeito. Não é verdade para a igreja no sentido transcendental, espiritual, metafísico, aquilo que nós não vemos. A palavra de Deus te guiará. A palavra de Deus vai te tirar do buraco, da dor, da perda, e te conduzir para uma renovação de vida. E eu que preciso ouvir um amém novamente. Irmão, Deus vai restaurar a sua vida. Ei, Deus vai ampliar os seus horizontes. Deus vai te tirar do lugar do era para ter sido, para o lugar do o milagre que acontece. Costumamos pregar e afirmar, e hoje é um dia propício. Quando Cristo Jesus ressuscitou, todas as nossas possibilidades ressuscitaram juntamente com Ele. Eu quero convidar você nesta noite, em nome de Jesus, a ficar de pé, e nós vamos orar esta palavra. Você não vai ficar na sexta-feira, você não vai ficar, na quarta-feira de cinzas. Você não vai ficar no momento da frustração, você vai ficar no lugar da plena restauração, em o nome de Jesus. Eles estavam, no início do texto, eles estavam de costas para Jerusalém. No final do texto, eles estão correndo para Jerusalém, e agora a alegria voltou. A sua alegria está voltando hoje. Eu posso receber um amém? Você pode profetizar isso comigo e diga: a minha alegria está sendo restaurada. Um dia a Bíblia contará a história de uma mulher chamada Noemi. E Noemi tinha uma situação dentro dela. Ela queria ser chamada de amargura. Ela já não queria ser chamada como o nome dela falava, que era acerca de alegria. Mas ela achava que a vida dela havia acabado. E a história dela, que combina com esta história, fala acerca de um Deus presente, que por intermédio da sua palavra, restaura dentro de nós a alegria,
a vontade de continuar. Quantos aqui precisam disto hoje? Quantos aqui precisam da alegria para voltar a continuar? Quantos aqui recebem hoje o poder da palavra que restaura a vida, que restaura sonhos, em nome de Jesus, amém? Jesus ama você e a sua esperança não ficou na cruz. Deixa eu falar uma coisa a você, irmã, a sua esperança não ficou na cruz, portanto interprete, a sua alegria não ficou na cruz. Ei, o seu resultado não ficou na cruz. Ei, a sua melhor expectativa não ficou no sepulcro. Jesus está aqui hoje. Ele está aqui hoje e Ele deseja tocar no seu coração. E Ele deseja dizer a você: eu estive com você na sua dor. Eu estive com você no seu confronto. Eu estive com você na sua perda. Eu estive com você na sua quase realização. E eu estou com você todos os dias da sua vida. E eu coloco todas as coisas no lugar. Jesus coloca todas as coisas no lugar. Deixa eu repetir isto: Jesus coloca todas as coisas no lugar. Ele é o Senhor da história. Ele é o Deus da nossa vida. Ele é o Deus da sua esperança. Em nome de Jesus, amém? Qual é a sua decisão? Você pode muito bem viver a sua vida. Você pode viver as suas escolhas, você pode viver da forma que você quer viver. Você pode virar as costas para Jerusalém e alimentar suas dores dizendo: não foi da forma que eu planejei, então não vai ser de forma nenhuma, não vai ser mais de nenhuma outra forma. Ou você pode permitir que a palavra aqueça seu coração. Ou você pode se lembrar que na estrada da vida, aos seus longos dias, sempre Ele estará caminhando com você. E às vezes Ele pode até perguntar: por que você anda triste pelo caminho? Não foi assim que Ele começou a abordagem? Ei, por que você anda tão triste? Por que você anda tão cabisbaixo? Por que você está assim? Jesus é mestre nisso, né? Ele chega para uma viúva em Naim que acabara de sepultar o menino, e ele chega lá e pergunta: você está chorando por quê? Será que ele esperava uma má resposta? Não. Ele que estava abraçando com as palavras. Ele estava abraçando com as palavras. Olhe para aqui, para o pastor: deixe-me ser canal de Deus na sua vida. Por que você está triste? Como se eu soubesse tudo que você passou. Por que você anda meio chateado? Por que você está bravo? Por que você anda aí tão ríspido, tão duro com todo mundo, até consigo mesmo? Por que você anda tão duro? Aí você poderia dizer: você não sabe nada da minha vida. Você não sabe nada da minha vida. Mas aí, com algumas palavras e apenas um toque, Ele nos arrebata. E nós que havíamos ficado de costas para Jerusalém, nos voltamos novamente de frente. Olhamos para Jerusalém como o lugar onde tudo havia começado. E poderemos então dizer: não acabou. Existe um plano, existe um propósito. Deus está no controle e Ele está comigo em nome de Jesus. E eu permanecerei firme e fiel até o fim. Eu quero convidar a você: fique firme e fiel até o fim. Coloque a mão no seu coração. Eu queria que você entregasse a Ele a sua vida. Em nome de Jesus. Se tem alguma coisa que doa em você, eu quero que você entregue a Ele esta noite. Eu quero que você ore comigo e diga: Pai, eu quero entregar a Ti minha vida, sonhos, pensamentos. Eu quero pedir que o Senhor dirija a minha vida. Em nome de Jesus, diga para Deus e para si que você não vai permitir que mágoas, amarguras, perdas e danos ocupem em sua vida o lugar da fé, da convicção, da confissão de fé. Um dia Jesus era Deus da minha vida, outro dia Ele agora é apenas um varão poderoso, porque não aconteceu da forma que eu queria. Ele quer nos restaurar. Ele não vai mostrar as mãos furadas com cravos, pregos, não. Ele vai dizer a palavra: eu prometi te amar, eu prometi estar com você, eu prometi te fortalecer, eu te prometi te guardar, eu estive com você na sua dor, eu estive com você na sua perda. Levante-se agora e continue, vá adiante. Existe uma nova história, existe uma nova vida, e eu vou restaurar todas as coisas na sua vida. Deus é fiel, irmãos, Deus é maravilhoso. E se você andar com Jesus, se você servir a Deus,
você perceberá que é o mais fascinante projeto de vida. Ele está aqui, operando no seu coração, em nome de Jesus. Ore a Ele agora, entrega a Ele a sua vida. Entrega a Ele a sua vida. Pastor Cleiton, vem cá, me ajude em oração. Nós queremos abraçar a igreja em oração, em cuidado, no nome de Jesus, e dizer: levanta, levanta, irmão, levanta os olhos, volte a crer e sonhar, volte a profetizar, a declarar como será. Comece em nome de Jesus a liberar a sua fé na palavra. Você precisa de uma oração hoje? Estenda as suas mãos. Nós queremos interceder por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós colocamos a Tua igreja, Pai, diante da Tua presença nessa noite. Pai amado, nós queremos num Deus restaurador, nós queremos num Deus, Pai, capaz de restaurar sonhos, Pai, restaurar, Pai amado, objetivos, metas. Pai amado, e nesta noite nós nos colocamos diante da Tua presença. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós cremos, ó Senhor, Pai, que na ressurreição do Senhor, Pai, os nossos sonhos, eles foram ressurretos. Na ressurreição do Senhor, Pai, as nossas possibilidades foram ressurretas. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora, Pai, todo pensamento de impossibilidade. Pai, eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus, Pai, toda infrutilidade. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que venha, Pai, que o melhor de Deus venha. Pai amado, que o sacrifício da cruz, Pai, ele de fato valha, Pai, sobre as nossas vidas. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, uns não creram, nós cremos. Pai, uns não acreditaram, nós acreditamos. Uns não esperaram, Pai, nós esperamos no Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós cremos, Pai, em nome do Senhor Jesus. E o nosso coração nessa noite, Pai, ele está aberto. Ministra, fala conosco, Pai, fala com cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Levanta, Pai, aquele que porventura está caído, Pai, levanta aquele que porventura está abatido. Restaura, Pai, aquele que deixou de sonhar, aquele que deixou de esperar, Pai, aquele que deixou de crer no Senhor. As nossas expectativas são renovadas no Senhor, a nossa esperança é renovada em nome de Jesus. Pai, então renova em nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós não queremos ser daqueles, Pai, que o verão Pai amado, como um varão, um profeta. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o Deus em quem nós temos crido, o Senhor é o Deus em quem nós temos esperado, depositado a nossa confiança, em nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos, querido. Por um momento adore ao Senhor, por um momento glorifique a Ele, por um momento renda graças a Ele, em nome de Jesus. Pai, nós o adoramos. Senhor, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é Alfa, o Senhor é Ômega. Pai amado, o Senhor é o nosso tudo, em nome do Senhor Jesus. Pai, nessa noite nós nos prostramos diante do nosso tudo, diante do nosso Deus, Pai, diante da nossa rocha e fortaleza. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, levanta, restaura, cura, nova vida, novo tempo, novo tempo, novo tempo em nome de Jesus. Tempo de avanço, tempo de conquista, tempo de crescimento, tempo de adoração, tempo de louvor. Pai, tempo, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Este é um novo tempo, em nome do Senhor Jesus. Aquele que crê, glorifique ao Senhor, louve a Ele, dê uma salva de palmas, faça barulho, em nome de Jesus.